Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou o Jorge Henrique e o assunto do programa hoje é futebol, paixão nacional. Dizem por aí que todo brasileiro é um pouquinho técnico de futebol. Aqui para conversar comigo hoje, Ulisses Torres, que é formado em Educação Física e pós-graduado em Treinamento Físico-Desportivo pela Universidade de Batatais. Boa noite, Ulisses, seja bem-vindo. Boa noite, Jorge, é um prazer estar aqui. E prazer redobrado para estar aqui para falar de futebol. Que, como você falou, é uma paixão, vamos ampliar isso, mundial, né? E é o que eu faço, gosto de fazer e faço por paixão também, que isso que é importante ser dito. É verdade. Ulisses, a escola brasileira, chamada Escola Brasileira de Futebol, ainda é a melhor do mundo? Ainda é, mesmo com sérias dificuldades que todos nós temos, da parte científica, mas eu acho que o brasileiro inato, ele já nasce com alguma coisa de diferencial. Tanto é que em alguns congressos que a gente vai, que sempre dizem que as afirmações estão dentro de que, na parte física, que não partiu aqui do Brasil, né, Rússia, muito tempo atrás, que já a Alemanha, mas hoje a gente está com um dos melhores preparadores físicos do mundo. São brasileiros então, hoje, são brasileiros, os melhores preparadores físicos? Exato, são brasileiros, então a parte científica no Brasil tende a crescer cada vez mais. Mas ainda há espaço para o chamado futebol moleque? Há espaço e a gente, graças a Deus, que tem muita gente querendo retornar com isso. Aquele futebol mecânico que a gente coloca sempre, que a gente vê jogos europeus e tal, e você vê que hoje os astros do Brasil estão jogando na Europa. Isso também vem colocando em discussão esse retorno do futebol moleque, porque hoje, esse ano vai ser eleito mais uma vez o melhor do mundo, e tem 6, 7 brasileiros concorrendo. E isso é com o futebol moleque, não é com o futebol mecânico. E com certeza isso vai retroceder e nós vamos voltar com esse futebol moleque junto com a determinação tática, movimentação que eles fazem muito bem lá fora. Agora, observando o futebol internacional, o que rege hoje o futebol? É a técnica ou a força, Ulisses? Sempre vai ser a técnica. Não tem comparação com qualquer outra coisa. A técnica está acima de tudo. Você não pode colocar um ciclista, um fundista e transformá-lo em jogador de futebol. Mas se esse ciclista tiver técnica e ele souber jogar futebol, a gente pode condicioná-lo para ser um jogador de futebol, organicamente falando. Eu te digo isso porque eu fico pensando como é que a Grécia, um time inexperiente, com base forjada na força, consegue ser campeã da Europa vencendo as melhores escolas hoje do mundo, né? Mas o futebol é bonito e é porque é incompreensível. Muitas vezes a gente Dizem trabalha... que não tem lógica o futebol. Não tem. E no dia que tiver, vai acabar. Né? A gente trabalha dentro da ciência de muita coisa para que a gente coloque ali aqueles jogadores e atue 90 minutos. Mas dentro daqueles 90 minutos, ali o eu da pessoa vai falar mais alto sobre tudo. Se não tiver isso, essa parte que a gente está estudando muito hoje, que é a parte de motivação psicológica, não vai dar resultado. A Grécia tem vários jogadores jogando fora de lá, então já tem um intercâmbio muito bom e realmente ganharam mais envolvidos pela parte tática. Ali realmente a parte tática teve uma peso força maior. Muito maior. E é claro que a parte física, que vem crescendo muito nesse aspecto dentro do futebol, vai ter uma relevância muito grande. Acaba fazendo a diferença muitas vezes, né? Muitas vezes sim, mas o passe correto, a colocação de uma bola parada no momento certo, Um também jogador que desequilibra. sempre vai ter isso aí. E graças a Deus que sempre vai ter isso, porque senão a gente ia colocar um bando de pessoas mecânicas, como algumas pessoas já tentaram fazer, para jogar o futebol. E futebol a gente vê e defende sempre que seja arte. É verdade. Então é por isso que muitas vezes você não vê os públicos que tinham antigamente. Porque a gente não quer ir no estádio para ver a coisa que já sabe que vai acontecer. Tem que ter o diferencial, e o diferencial sempre vai ser a arte. Agora, Ulisses, a ideia que se tem hoje do futebol é de uma carreira gloriosa, onde se fica rico muito rapidamente. Essa tese é verdadeira ou isso acontece com uma faixa muito pequena de atletas? Acho que muito pequeno ainda é pouco.
É mesmo? Isso aí, já há estudos sobre isso. De 10 jogadores que começam na divisão de base, apenas um chega ao profissional, não quer dizer que ele vá ganhar dinheiro com isso, e de 100 que chegam ao profissional, um consegue se sustentar. Então é muito pouco para a realidade do futebol. As pessoas se espelham, claro, nos melhores, e não pode deixar de ser, mas até chegar lá é meio complicado. Agora, Ulisses, nós acabamos de presenciar um caso que chocou o Brasil inteiro, que foi o caso do jogador Serginho, do São Caetano, que veio a falecer em plena partida de futebol, vítima de um problema cardíaco, né? E eu acho que esse caso abriu uma discussão importante que coloca de um lado o futebol, o jogo, a paixão nacional, e do outro o interesse dos clubes em ganhar dinheiro. E aí eu te pergunto, como está a ética no futebol? Ainda prevalece o amor à camisa? Jorge, a ética, a gente espera que a nova safra de treinadores, que estão surgindo bons treinadores, sempre defenda esse tipo de coisa. Agora, o amor à camisa está cada vez mais complicado, porque isso você vai desenvolvendo principalmente nas divisões de base. Né? Você fortalecer as suas divisões de base, o garoto chega no clube com 11, 12 anos, então ele passa esse tempo criando a família, traz a família se envolve com esse clube, então é isso que cria o amor por esse clube. E muitas vezes você já vê aí jogadores, ou ainda não jogadores, projetos de jogadores, já sendo exportados, crianças de 15 anos, clubes com maior poder aquisitivo na Europa já estão tirando esses jogadores do nosso país, porque sabe que é um talento. Então é complicado. Agora, a gente tem que trabalhar dentro da ética, tem que defender isso aí. O caso do Serginho realmente foi um caso que chocou a todos nós. Com certeza vai abrir um leque de discussão sobre o preparo físico hoje. Isso aí pode estar certo disso, que as próximas convenções vão com certeza ter esse assunto. Será que nós estamos na linha correta? Será que nós estamos extrapolando um pouco a máquina e o homem? Né? Será que o coração realmente suporta aquilo tudo? É a parte psicológica, claro, que também interfere também, claro. muito. A pressão que sofre, exatamente. Né? Então isso vai ser... infelizmente despertou de um caso assim que deixou todos nós... Agora, nós estamos falando de um caso que envolve um time da elite do futebol brasileiro, da primeira divisão do futebol brasileiro, que é o caso do São Caetano. Eu fico me perguntando como não é a estrutura de um time do interior do Brasil, por exemplo. Né? Os nossos times, os nossos clubes estão preparados para, dentro das normas de segurança, resguardar a integridade física dos atletas? De maneira nenhuma. Mas de maneira nenhuma mesmo. Nós vamos correr risco aí até a gente... essa discussão ser taxada de uma maneira X, que todos têm que fazer algo concreto. Como é que é essa situação no Acre, Ulisses, de acompanhamento de atletas, por exemplo? Bem, a gente tem o médico do clube, né, que vai e faz aquele exame, não chega regular. A ser regular, né, minucioso. Nós não temos isso aqui no Acre ainda. E temos o dia de jogos aqui, a ambulância, que vai lá, que isso aí é do estatuto do torcedor e tal, que tem que estar. Mas ainda é pouco. Acho que a gente tem que cuidar, Jorge, das divisões de base. Né? Desde lá, acompanhamento da família, conversar com os pais, fazer reuniões com os pais, dar a ciência disso a eles, saber da importância do acompanhamento médico da criança, porque se detectado desde a infância, ele vai ter que ter um cuidado bem maior ou não chegar a ser profissional, porque aí o risco já a carga física é muito mais, né, elevada, então o risco é maior. Agora, mudando um pouco de assunto, Ulisses, jogar futebol ainda é o primeiro sonho de muitos meninos, né? E aí eu queria te perguntar, como é que acontecem as famosas peneiras do futebol? Como é que um garoto chega a craque? São dois aspectos aí. A gente tem que ter algum cuidado com esse tipo de coisa. Aqui em Rio Branco já está aberto o mercado
né? Hoje, muita gente está vindo de fora, alguns se intitulando ou intitulados pelo clube olheiros para fazer esse tipo de coisa. Então, olheiros são aqueles que observam os garotos, isso, né? que vão lá e selecionam. Para os grandes clubes, né? Marcam a peneira, já aconteceu isso aqui em Rio Branco algumas vezes, cobram alguma taxa para que o garoto participe e seleciona e realmente leva alguns garotos para fora. Tem que ter cuidado para saber quem é, para onde vai, como vai ficar. Então isso é uma parte também familiar, o pai tem que ter atenção sobre isso. Mas tem a parte séria da história, muitas coisas dá certo nisso. Nos clubes tem um período que a gente faz, que a gente seleciona. Período para as divisões de base e até também para o profissional. Geralmente é no começo da preparação que trazem um ou outro jogador, indicação X, isso no profissional. Na divisão de base não, tem uns dias para aquela grande peneira em que a criança vai lá e aí a gente detecta quem realmente leva um jeito ou não e separa. Mas marca-se uma partida para que essas pessoas, esses chamados olheiros, observem os garotos jogando? Pode ser feito dessa maneira, com uma maneira mais avançada, e pode ser feito de uma maneira mais simples, que é o coletivo entre eles mesmos, entre os garotos da peneira, não os que já estão selecionados no clube. Os que já estão selecionados às vezes não participam. Deixa só o pessoal que está chegando, que realmente é muita gente. Eu já presenciei números quando estava no Rio de Janeiro, de Vasco, de Fluminense, Flamengo, chegar a 1.000 crianças a mês. Nossa. Então, é a coisa de ser, né? O atleta e tal, o jogador de futebol. Mas muitos saem frustrados. Aqui no Acre, essa realidade acontece corriqueiramente, Ulisses? Aqui é mais fácil, porque é menor, tem a maior facilidade de entrar ao clube, de conversar com o dirigente. Porque isso lá para fora é mais complicado, né? Mais fechado. Aqui não, aqui a gente está mais aberto, muitas indicações de amigos, colegas, filhos de quem a gente conhece. Então é mais aberto aqui. Mas nós temos a presença constante de olheiros observando os nossos garotos? De fora? De fora? Algumas vezes ao ano, não sempre não. Mas com a abertura por exemplo, esse campeonato brasileiro que o Rio Branco acabou de disputar aí, isso é uma janela excelente. A Taça São Paulo de Juniores, que o Juventus vai disputar pela segunda vez agora. Isso aí é uma coisa ótima para o nosso futebol, que já tem o Ilimani, que é o vice-presidente, também treinador do Juventus, já teve algumas propostas para os meninos que ele levou ano passado. Então isso abre espaço e janelas para o futebol acreano. E o que falta para o Acre revelar um talento? Bem, já foi revelado algum, né? É verdade. Já foi, o caso do Arthur, por exemplo. O Arthur, né? Que foi rei onde passou, né? Até o rei Arthur. Jogou aí em Belém, jogou em Portugal, né? E o que falta revelar mais é exatamente a aplicação das pessoas. Ontem eu conversava com alguns deles que fazem esse tipo de escolinha, que são responsáveis por esse tipo de coisa, de se unir em torno de um clube ou de alguns clubes, indicar alguns desses meninos que são realmente, que se destacam, e o clube dá condição para que esse garoto cresça dentro do futebol. Condição essa que envolve muita coisa. O estudo também, a cobrança do estudo, a alimentação, o treinamento específico, técnico, físico, né? E desenvolver, lapidar essa coisa bruta para que eles se tornem um jogador profissional. Uma das maiores dificuldades dos jogadores aqui ainda é o intercâmbio com outras localidades. Tem muita gente que dentro do nosso futebol aqui é um destaque. E quando às vezes sai para jogar, não dá muito certo. Aí são outros fatores que a gente tem que ser discutido. Ulisses, nosso papo está interessante, nós vamos aprofundar mais agora na questão do futebol acreano, mas eu vou te pedir um instantinho, porque Ideias da Aldeia vai fazer um breve intervalo, mas volta já já.
O Ideias da Aldeia está de volta hoje conversando sobre futebol com Ulisses Torres, que é técnico de futebol e pós-graduado em treinamento físico-desportivo. Eu disse que nesse bloco nós aprofundaríamos nosso papo no futebol do Acre. Aí eu te pergunto, Ulisses, como está o futebol acreano? Bem, o futebol acreano está na expectativa, né, de sair esse novo estádio. Nós estamos esperando isso aí com a dois, ansiedade. Inclusive, né? Os dois. Um centro de treinamento, vamos colocar assim, que é o do governo, e o estádio do Antônio Aquino, que é um abnegado do futebol acreano. Então, a gente acha que, a partir daí, nós vamos dar um salto grande de modernidade, né, de conforto e também de qualidade do futebol. Porque, com certeza, grandes clubes vão poder vir disputar grandes competições, que já é feito, mas não na magnitude que com certeza vai ser a partir desse estádio que vai sair. Ulisses, nós estamos muito distantes das realidades dos demais estados do Norte em matéria de futebol? Não, acredito que não. O que difere, com certeza, é a parte financeira. Eu acho que essa parte pesa um pouco. Você vê que Belém e Manaus, principalmente, tem times já disputando a Série A e B do Campeonato Brasileiro, que apesar de ter um investimento alto, mas tem também um retorno muito bom. Infelizmente, aqui no estado, esse ano, o Rio Branco sentiu o gosto da Série B do Campeonato Brasileiro, mas ficou uma fase atrás e não conseguiu se classificar. Eu acho que faltou um pouco mais, talvez, desse incentivo, dessa parte financeira de tudo, não só do clube, mas também das entidades que poderiam ajudar ainda mais. Quem sabe no ano que vai começar em 2005, nós teríamos um clube de Rio Branco defendendo o nome do estado na Série B do Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que só dá para imaginar quando se vivencia. Imaginar, que eu digo, Jorge, não só dentro do futebol, mas o que isso vai gerar em torno dessa classificação, em torno do turismo, em torno do incentivo, dos empregos indiretos que vai gerar isso aí. Então é uma coisa que vale a pena investir, que tem retorno. Agora, Ulisses, o futebol acreano viveu um momento glorioso exatamente nos anos 70, 80, antes da chamada profissionalização. E aí eu queria te perguntar, por que aquele momento foi melhor que o atual, se é que foi, e se você acha que a profissionalização prejudicou o nosso futebol? Bom, nós estamos aí há 12, 13 anos vivendo com isso aí, e nós vamos ainda ter que aprender muito. Né? Então nós somos crianças, nós estamos engatinhando no profissionalismo. Né? A gente sabe que a palavra profissionalismo requer um certo cuidado, uma certa especificidade da história. Nós profissionalizamos os clubes e os dirigentes. Temos que profissionalizar dirigentes. Exatamente, né? Porque quem rege uma entidade dessa tem que estar realmente sabendo dos assuntos de ponta, para que essa entidade não sinta o gosto da derrota assim, dentro do cotidiano dela. Nós temos que ter cuidado. Em São Paulo tem cursos de profissionalismo de dirigentes, todo ano se faz isso, como tem para treinador, tem para dirigente, marketing, futebol. Então seria interessante que as pessoas se interessassem mais e fossem realizar. Seria interessante também, essa é uma conversa que nós vamos ter com o presidente da federação, que a gente trouxesse alguns profissionais para fazer esse curso aqui, que com certeza vai abrir novos horizontes para o dirigente do nosso futebol. Mas o período de futebol amador era um período mais fácil de se organizar o futebol no Acre? Com certeza sim, vamos colocar dessa maneira, porque os custos eram bem menores. Agora, a realidade do futebol hoje profissional, se nós a gente não pode pensar em regredir, né? Nós já tivemos grandes clubes vindo jogar aqui no Acre, não de forma amistosa, disputando campeonatos. Então a Copa do Brasil está aí, a Série C está aí. Então essa é a fase profissional. O que a gente tem que fazer
se unir cada vez mais, não puxando para o seu clube, mas em prol do futebol acreano. E discutir metas para que a gente consiga melhorar, trazer mais público ao estádio. A gente já conseguiu fazer isso algumas vezes no profissionalismo. A imprensa se envolveu, a federação se envolveu, havia prêmios para os torcedores. Então, há meios de se fazer. Resta a gente sentar, conversar, planejar e, com certeza, o futebol acreano cresce. Ulisses, mas por que a gente não tem mais aqueles clubes com uma concentração grande de talentos? Hoje você vê um aqui, outro acolá, nesse ou naquele clube. O que mudou do futebol dos anos 70, 80 para o momento que a gente vive hoje? O mundo mudou, né, Jorge? A gama que se oferece à criança hoje, ao adolescente, é muito grande. Você vê, se você não tiver cuidado, o teu filho não vai praticar esporte de maneira nenhuma. Ele fica em casa no videogame, assistindo televisão, deitado. Então, é complicado. A situação de você deixar um filho seu, ou quem quer que seja, sair e ir jogar bola em determinado lugar, é complicado hoje em dia. Né? As famílias estão se fechando em condomínios. Essa talvez seja uma saída, mas uma saída que não abrange a classe média baixa. Abrange mais a classe média alta, vamos dizer assim, não tem acesso a isso. Os campos de pelada estão diminuindo em todo lugar né, que se vá. Então, por isso surgiu muitos jogadores em qualquer parte do Brasil, assim. E espero que as escolinhas que tenham consciência disso e aquela história que eu falei, vá no clube, converse, peça o apoio do clube para que melhore a sua condição de formar o seu aluno lá. Em contraproposta, ela joga esse aluno para o clube quando tiver razoavelmente dentro da idade de se tornar um atleta. Assim, talvez, minimize essa história da pelada e coloque novamente o celeiro de craques que o Brasil sempre vai ter. Talvez não nos sigam até... muitos desistem porque tem que trabalhar, sustentar a família, etc. Mas sempre vai ter aqui no Brasil, é uma coisa impressionante. Agora, como se forma um técnico de futebol? Primeiro, tem que ter paixão pelo que faz. É uma coisa desgastante, com toda certeza. Difícil de se fazer, mas muito prazerosa, por outro lado. Tem que, na minha opinião, eu acho que se ele passou por jogador, é uma coisa que facilita. Claro que toda a regra da associação... Isso que eu queria te perguntar. Necessariamente, para ser um técnico, o indivíduo tenha que ter jogado futebol? Não, necessariamente não, porque o Parreira não jogou. É um exemplo, né? né? Um dos melhores treinadores do mundo, né? Ele, principalmente na parte teórica, é quase que incomparável, assim, em encontros, em cursos, etc. Mas eu acho que facilita, porque ele conhece a manha do jogador de futebol. Ele detecta com mais facilidade o que está acontecendo, o que ele pode colocar a mais ou tirar para aquela situação X, vamos dizer assim. E depois daí, estudar, se especializar, procurar estágios em clubes, procurar fazer pós-graduação, estudar um pouco mais uma faculdade, que hoje já está afunilando a história. Em São Paulo, não se entra mais em campo o preparador físico se não tiver o registro, né? Não pode mais adentrar no jogo. O técnico de futebol tem que ter o seu crachá. Então as coisas estão se afunilando cada vez mais para que haja técnicos de futebol, não mais treinadores de futebol. Qual é a diferença, Ulisses, entre técnico de futebol e um treinador de futebol? O técnico é aquele que procura exatamente fazer isso, se aperfeiçoar, fazer uma coisa mais acadêmica. Tem formação acadêmica. E juntar as duas coisas, a parte de experiência vivida com a parte teórica. E isso com certeza vai dar melhores frutos. Agora, técnico ganha jogo? Ganha, sim. Ganha, com certeza. Ganha e perde, né? Ganha e perde. Uma mexida na hora certa, na pessoa certa, com certeza muda completamente a estrutura do seu time e surpreende o time adversário. Aí seria um jogo de xadrez para quem enxergasse um pouco mais longe. Agora, claro que isso não é né, a retórica da história toda.
As tentativas muitas vezes dão certo, porque já foram feitas durante a semana, num bom treinador, ele deixa, num bom técnico, né? Ele deixa a gama de situações para ele usar dentro do jogo. Isso aí que é um grande diferencial da história. Agora, você foi jogador de futebol, né? Conta um pouco da tua experiência. Comecei aqui no Rio Branco, na divisão de base. Depois nos mudamos, toda a minha família, para o interior do Rio de Janeiro, Teresópolis, onde eu continuei jogando bola lá. E um olheiro do América, o América foi fazer um amistoso em Teresópolis, América do Rio, e nos levou para fazer um teste. Eu e um amigo meu, ficamos 2 anos jogando no América. Joguei também no interior do Rio de Janeiro e retornei aqui para fazer uma visita no estado do Acre. E conheci minha esposa, né, atual, e onde eu retornei para jogar no Rio Branco. Tive uma contusão séria e então resolvi fazer a faculdade, largar um pouco o futebol. Com isso, meu passe, na época, estava preso ao América, mas eu deixei para lá e fui fazer a faculdade de Educação Física. E nos casamos e eu retornei a Rio Branco e ainda continuei jogando aqui no Rio Branco, no Juventus, né? Então, mas machucava muito e não era realmente para... Estava escrito que você tinha que voltar para o Acre. Pois não era para ser. Tive algumas oportunidades, alguns convites. Teve um olheiro desse, assistindo um jogo nosso do interior do Rio de Janeiro, que tá tudo acertado para ir para a Bélgica na época, e uma contusão X aí não deixou. Outro fato interessante, o treino com a seleção brasileira, em 94. Você em jogo treino chegou a enfrentar a seleção brasileira. Como é que foi isso? Isso foi muito bom, muito até fácil de jogar. Jogar com quem sabe realmente facilita. Foi em 94, a véspera do jogo da classificação Brasil-Uruguai, em que o Romário veio e fez aqueles 2 gols e tal. A gente treinou em Teresópolis e logo após o treino fui convidado a fazer um mês de teste no Flamengo em janeiro. E isso foi quinta-feira. No domingo teve um jogo pela divisão B do futebol carioca e eu tive a contusão no joelho, que tive que fazer 2 cirurgias, etc. E não foi possível. Então essas coisas aconteceram e eu digo, acho que eu tenho que ficar de fora mesmo, só pedindo para os outros fazer, fica mais fácil. Controlando a coisa. Ulisses, como é que você tem visto os investimentos do governo do estado no futebol acreano? Com ótimos olhos. Agora, isso há de se registrar, e é ótimo que seja você que esteja aqui, que a gente plantou essa ideia, inclusive com o Tião, que é meu cunhado, né, que na época nos ajudava no Vasco, um projeto que ele... Vocês começaram essa ideia, você, exato, a Brana e o Tião. Exato. O Vasco, uma coisa que de simples se tornou vamos dizer assim, o pilar dos clubes hoje no futebol profissional. Que é errado. Que eu acho que é errado. O clube tem que tratar essa verba do governo como um complemento. Ele não pode ficar sentado esperando apenas esse dinheiro chegar. Então, dar os parabéns aqui, aproveitar ao Sebastião, que em 3 meses fez mais coisa pelo futebol acreano que muita gente que está há 40 anos no futebol. Acho que a forma como está sendo feito isso aí é que é um pouco questionável. Nós esse ano o governo repassou, dividiu em 2 vezes, né, mas penalizou os clubes da maneira X porque um não cumpriu com a prestação de conta. Então acho que aqui vai até um comentário que deveria ser assim: quem não prestou conta não recebe. Não recebe, né? Não penalizar os outros, porque tem muita gente, hoje é incrível como o futebol acreano depende dessa verba. E tem muita gente hoje, que já acabou o campeonato acreano há muito tempo, não recebeu ainda por conta dessas coisas. É a história que eu estou te dizendo. Não deve apenas esperar esse dinheiro, mas esse dinheiro é fundamental. Não pode mais faltar. Conversando com o secretário Zé Alício ontem, e ele dizia, realmente eu pensava que para o futebol profissional não deveria ter esse tipo de coisa, mas não pode ficar sem. Porque é o nome do estado, o Acre também vai crescer, com toda certeza, se for bem empregado e bem distribuído isso aí.
Sem dúvida. Agora, você hoje é técnico do Rio Branco, né? É um time que nessa fase de profissionalização mais longe se chegou numa competição nacional e talvez o clube que melhor estrutura tenha no Acre. O que a torcida do Estrelão pode esperar aí do seu time para essas temporadas? De mim, muito trabalho, muita dedicação. Quando eu aceito um convite dessa magnitude, com certeza vai ser a prioridade da minha vida, né? Claro, tirando a família, vai ser a prioridade e vou trabalhar com o máximo de afinco para que a gente consiga um resultado melhor do que eu já obtive lá quando estive, há um ano atrás, um ano e meio atrás. Agora, essa conversa foi feita com os dirigentes, a gente tem certeza que é um apoio maior e uma estrutura melhor esse ano, manter a base do time que já existe, coisa que não tinha quando eu estava lá, quando eu estive lá, tive que montar um time. Então, espero que os resultados desse ano, com certeza, sejam mais gloriosos do que o tempo que eu tive lá. Você está ministrando agora um curso de futebol em um evento promovido pela UFAC. A formação, Ulisses, é uma preocupação dessa nova geração de técnicos? Foi com muita alegria que eu recebi esse convite. O professor Aparecido, José Aparecido, que é o Nino, ele já havia me convidado para ministrar algumas aulas soltas dentro do curso de futebol. E eu nunca fui porque uma coisa ou outra me atrapalhava. Então, trouxeram doutores em educação física, trouxeram profissionais do mais alto nível para ministrar outros cursos, e eu fui convidado para ficar responsável pelo futebol. Então, abracei esse projeto, está sendo muito bom. Começamos ontem a parte teórica, num total aí de 22 22 futuros treinadores, né, acadêmicos também, fazendo o curso. Tem que registrar isso aí, que é uma coisa boa. Tomara que seja uma semente que tende a crescer ainda mais para que a gente possa preparar. E aí a proposta é o seguinte: quando me fizeram, vai fazer o curso de futebol, eu digo vou, mas não vou escolher um assunto X do futebol. Vou tentar abranger o máximo que eu puder. Nós falamos da história do futebol, falamos da parte física, técnica, tática e da parte de escolinhas e divisão de base. Então foi uma coisa um pouco complexa, mas que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar com esse material teórico e todo mundo tirou o maior proveito aí. Teve alguns questionamentos muito bons lá dentro da sala. E a parte prática hoje e amanhã também deve ser muito boa. Há de se falar que a gente vai estender esse curso em Cruzeiro do Sul, dia 23, a gente deve estar chegando lá. Engraçado essa coincidência. Eu saí de Cruzeiro do Sul, que eu sou nascido em Cruzeiro do Sul. Eu saí de Cruzeiro do Sul com 8 anos de idade. 23 de novembro é meu aniversário. E há 30 anos eu não vou em Cruzeiro do Sul. Então você vai voltar agora. Devo retornar no dia do aniversário. Com esse curso. Vai ser muito bom, acredito que... Sem dúvida. Ulisses, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigado, estou à disposição, Jorge, para falar de futebol e outras coisas também, é claro, mas futebol realmente é a paixão. Espero colocar o nome do Acre, do futebol acreano na frente do Rio Branco, aonde ele merece e com certeza chegar mais à frente. Okay. E a você de uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, muito obrigado, boa noite e até a próxima.